vocês não desanimem, entendeu? Porque daqui a pouco, lá são 15 para as 4, né? Lá para as 7 horas a gente termina. O Chico falou que o mundo só iria mudar quando aceitasse a reencarnação. Porque não tem outra coisa que explique os conflitos da vida. A Célia, o Geraldo Lemos Neto, que era um amigo do Chico Xavier, com 14 anos de idade, ele escrevia cartas para o Chico e não assinava remetente. Aos 18 anos ele foi na casa do Chico. Quando ele se apresentou, tornou-se amigo do Chico, dormia lá, ficava lá. O Chico perguntou, por que você não assinava as cartinhas que você mandava para mim? Ele estava noivo, ele mora em Belo Horizonte. Tem vários livros sobre o Chico. Ele estava noivo e no velório de um espírita que tinha desencarnado ali, Uberaba, em Belo Horizonte, e a noiva dele, alguém perguntou, quem vai ser o próximo a desencarnar? Ela disse, eu, noiva, nova, jovem. E todo mundo disse que não, que é isso. Depois o Geraldo contou que quando ela dizia sempre para ele que ele não deveria casar com ela, porque ele ia ficar viúvo. Ela saiu do velório, num carro, sozinha, para não atropelar uma criança que repentinamente surgiu na frente do carro. Ela subiu a calçada, bateu num poste e desencarnou. 6 meses depois, o Geraldo, com o seu avô, que era o seu mentor espiritual, levou-o a uma casa de repouso no plano espiritual, que ela estava, em razão da sua bagagem. Então ele soube que há 600 anos antes, ela fora um soldado de uma aldeia na Ásia, e essa aldeia tinha cercado uma aldeia menor, imprensar os soldados dessa aldeia entre o barranco e um precipício que tinha, e disseram, aqueles que não se renderem, nós vamos jogar no precipício, e iriam desencarnar. Ela foi um dos soldados que jogou aqueles que não se renderam. Quando ela soube dessa encarnação, ela pediu então aos mentores uma encarnação onde ela pudesse apagar aquela mancha, e no 3º milênio, aí sim ter uma encarnação limpa desses agravantes. Então, não existe bala perdida, existe bala encaminhada, porque se a gente duvidar que a criatura não existe injustiça, existe justiçados, são aqueles que no passado fizeram alguma coisa e que estão pagando agora. Se a gente duvidar da morte de um garoto, nesses conflitos atuais, é duvidar da justiça de Deus, da sabedoria de Deus, porque Deus é amor. Um homem, está no livro do Hilário Silva, Almas em Desfile, um espírita denodado, trabalhador, estava numa padaria em São Paulo, de muito movimento, escutou um burburinho no caixa, ele olhou, tinha um senhor pobremente vestido, magro, tremendo, com um pacote
de pão nas mãos, um guarda segurando ele com rigor, com severidade, e um funcionário da padaria. Ele roubou, ele roubou. E veja quando a criatura tem um amor aqui dentro. Ele faz as coisas assim por impulso. Quem ama, ama porque é da natureza dele, ele bota para fora. Depois vou contar uma do Chico com um cavalo na rua. Ele disse, não, ele não roubou não. O Olavo Dias, esse espírita. Não, ele não roubou, ele é meu funcionário. Ele se enganou e pegou o pacote errado, vejam. Aí ele deu o pacote, saiu abraçado com um homem. Na primeira esquina ele disse, olha, meu amigo, você me deixou numa situação difícil, porque eu tive que mentir, e o espírita não mente, ele disse. Eu acreditei que realmente o espírita não mente. Vocês concordam que o espírita não mente? Aí eu tive que mentir por sua causa. Aí ele disse, meu senhor, eu tenho 6 filhos, estou tuberculoso, e ia levar comida para casa que eles estão passando fome. O Olavo Dias tirou um dinheiro do bolso, deu para ele, anotou o endereço dele, da casa dele, e foi no dia seguinte na casa dele, na periferia da Vila Maria. Custou a encontrar o endereço, não deu, foi para trás, não desanimou, encontrou o endereço dele, estava a mulher dele, e ele foi ao médico, ele deu bolsa, deu o endereço do centro dela para o centro espírita que ele frequentava assistir, e ela então olhou para ele com um olhar expressivo e diferente. O marido dela, que era esse senhor que ele encontrou, tinha ido ao médico tentar arrumar remédio. Um dia, o fulano de tal vai... Era Noel o nome dele. Um dia, Noel vai pagar o que o senhor está nos fazendo. Passa o tempo, 6, 8 meses depois, o Olavo Dias está no aeroporto, precisava pegar um avião para uma determinada cidade para realizar um grande negócio, mas ele se atrasou no trânsito, o aeroporto cheio, mas um amigo próximo do embarque acenou dizendo que tinha uma passagem para ele. Veja como é que a lei funciona, a lei do amor. E ele recebeu um abraço por trás, carinhoso, que ele olhou, era o Noel. E ele olhou e viu Noel vestido simplesmente, mas limpo, com olhar sereno. Doutor, eu vim lhe agradecer. Noel, não posso te atender agora, eu tenho que pegar o avião. Não, doutor, peraí, eu preciso lhe agradecer. E tirou o Olavo Dias da visão do amigo. E ele ficou irritado, o Olavo. Mas eu preciso pegar o avião. Não, doutor, eu preciso lhe agradecer pelo que o senhor me fez. E Olavo viu o avião seguindo, ficou irritado, desvencilhou-se dos braços do Noel, e aí resolveu procurar o Noel no aeroporto. Não achou. 4 horas depois, ele teve a notícia que o avião tinha caído e todos morreram. 300 e tantos passageiros. E aí ele ficou curioso e no dia seguinte foi na casa do Noel. Aí a esposa do Noel disse, doutor, Noel desencarnou há 3 meses atrás. Então vejam, um gesto e outro, somados a outro gesto da caridade, mudou o destino de uma criatura. Provavelmente ele estava destinado a desencarnar naquele voo. Mas o amor, porque Deus é amor. Quando a gente resolve pagar as nossas dívidas por amor, Deus prefere que se pague com amor do que com a dor. Nós é que escolhemos pagar com a dor. Então Noel salvou, é aquela história, caridade se concebe por angélico alvará. Quem auxilia acreditando que dá. É isso. Então o Noel teve esse gesto e muitos outros a gente sabe. Mas vamos agora ao texto para que a gente possa... Isso foi para ilustrar.
Jesus perguntou, está no Evangelho, capítulo 4, item 1. Quem dizem os homens que eu sou? Dizes uns que és João Batista, outros que és Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Isso é reencarnação. Isso é o texto na letra dizendo que é reencarnação, ou não. Está aqui, é textual. Malaquias, no capítulo 3, item 23 a 24, com palavras bastante claras, anuncia a volta de Elias, a fim de restaurar Israel para a chegada do Messias. Isso é reencarnação. A reencarnação, como está no Evangelho, no capítulo 4, no item 4, fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Criam eles que um homem podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona e a põe por princípio e como condição necessária, quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Não tem como fugir, gente, da encarnação é imposto. Gente, é a mesma coisa. Nós não temos saída, um dia nós vamos ser felizes. Nós não temos outra opção. Um dia nós vamos ser espíritos de luz, ainda que a gente não queira. Deus é tanto amor que aqueles que o negam, ele continua amando e continua dando oportunidade. Pode demorar muito, mas um dia nós vamos amar o amor pleno que Jesus falou e um dia nós vamos ser espíritos de luz. Nós somos iguais a Jesus em termos de valor para Deus, que é nosso Pai. Gente, vocês já imaginaram, nós somos filhos de Deus. Deus não desampara nenhum filho. Francisco de Assis, que disse uma palavra sábia: pregai o Evangelho incessantemente. Se for preciso, diga algumas palavras. Francisco de Assis estava na neve com um assessor dele. Neve bateu num convento quando eles estavam caminhando. A pessoa abriu a portinhola. Quem é? Francisco. Fechou de novo. O assessor dele começou a chorar e ele dava cambalhotas na neve, fazia bolas de neve e começou a brincar com a neve. Mas, Francisco, nós vamos morrer? E você estava assim, né? Eu estou esperando por essa hora há muito tempo. Eu estou esperando nessa hora que eu estou nas mãos de Deus. E eu estando nas mãos de Deus não tem nada melhor e nada mais importante. E nada mais que a gente possa confiar e ter fé. Porque nós estamos na mão de Deus. Então, é que nós sofremos, nós temos problema, porque nós estamos raciocinando nos efeitos. Nós estamos agora sofrendo os efeitos de causas anteriores. Não é um axioma da doutrina? Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Em 1950, por aí, Newton Boechat, que foi um orador famoso, antigo, era amigo do Chico, excelente orador, estava em Pedro Leopoldo com o Chico e um a outro amigo comum. O Chico então contou, ele teve um desdobramento, foi numa cidade do plano espiritual inferior, onde tinha um cortejo carnavalesco. E aqueles espíritos estavam exultantes, todos os espíritos materializados ali, porque iam reencarnar, porque houve uma ordem dos planos superiores para acabar com aquela colônia, com aquela cidade. E eles iam reencarnar. E todos aqueles espíritos estavam envolvidos com o problema do sexo. 20 anos depois, esse amigo do Chico, na Europa, se não me engano, Dinamarca, aquilo tudo, quando eles começaram o sexo, as lojas de sexo, as revistas passaram a ser uma coisa escancarada na rua, ele pegou uma revista daquela, viu uma loja vendendo aqueles produtos e pensou, lembrou
daquilo que o Chico falou. Olha aquele povo reencarnado, 20 anos depois. É a misericórdia de Deus. O que nós estamos vendo hoje, essas barbáries, essas violências, essas coisas, foi uma misericórdia de Deus permitindo que esses espíritos reencarnem para terem uma oportunidade de mudarem. O Chico falou que a partir de 2000 espíritos desencarnados, violentos, não reencarnariam mais na Terra, estariam reencarnados. E eu tive uma informação de um espiritual que já existem mais ou menos 2 bilhões e 500 mil espíritos que eram da Terra e que não estão mais na psicosfera da Terra. Porque a gente sabe que no planeta temos cerca de 5,6 bilhões de encarnados e 22 bilhões e pouco de desencarnados que fazem parte da psicosfera do planeta terrestre. Então, o que acontece é isso. Nós não temos como fugir. Uma amiga outro dia me dizia que não queria voltar mais para a nossa terrinha, tão maltratada pelos homens. Por mais que eu me argumentasse, ela mostrou-se irredutível. Eu disse, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser um daqueles bebês que vai nascer e vai desencarnar prematuramente. De tanto você criar essa expectativa mental no teu perispírito, provavelmente você mesmo vai expulsar o teu perispírito da ligação com o corpo. Tem alguma lógica? O céu espera que cumpras, mesmo a fel de pranto infindo, a tarefa edificante que prometeste sorrindo. Na hora do sofrimento, o grito de rebeldia é um fogo com que se queima a bênção que o Deus envia. Em Uberaba, o Chico visitava, ele dizia assim, eu vou para a minha aula de paciência. Ele ia para um barraco paupérrimo, a avó e a neta. Paupérrimo. Vejam, a neta morando, passando fome, naquele lugar insípido, esgoto passando à frente, enfim. Ela, durante o sono, algumas vezes, a neta, aparecia para o Chico vestido como uma dama holandesa do tempo da Inquisição, vestida luxuosamente, brilhantes, aquilo tudo, dizia, Chico, leva, por favor, uma bolsa de alimentos que eu estou passando fome e eu não posso sair do corpo agora. Gente, ela passava fome, ela tinha sofrimento, ela suplicando para não sair do corpo, porque foi o que ela pedira, foi o que ela sabia que era importante para ela, continuar no corpo, e o Chico levava. Só mesmo o espírito imortal e quem aceita, incorpora dentro de si a reencarnação, é que pode entender isso. Desencarnada, no livro Instruções Psicofônicas, ou Voz do Grande Além, que deve ser o livro de cabeceira dos espíritas, tem aí para vender, que eu já vi, edição nova, não é comercial da livraria, é uma motivação. Ela deu uma mensagem pelo Chico, Maria da Conceição, por felicidade minha, passei fome, frio e desprezo dos meus semelhantes. Na Inquisição, na Espanha, naquela época, ela, por acordos políticos, mandava os seus irmãos, mandava aqueles que ela não gostava para o suplício, para as ruínas. Então, gente, olha a reencarnação, a bênção da reencarnação. Ela pedia, suplicava que o Chico levasse uma bolsa, que ela não podia sair do corpo naquela hora. Há uma tendência profundamente arraigada no espírito humano no sentido de confundir felicidade com ausência de trabalho e paz de espírito com ausência de responsabilidade. É esse deixar que a gente tem que deixar do passado, que também se encaixa aqui. Existem pessoas, disse o Dr. Bezerra de Menezes, que comentam hoje as mesmas coisas que comentavam há 10 anos atrás. São incapazes, gente, de raciocinar dá trabalho, pensar dá trabalho. Agora, ficar na ignorância acalentada dá trabalho? Não dá. Não dá. A ignorância acalentada, não vou fazer, não.
Ah, não, isso é muito para mim. Gente, o que é isso? Nós somos espíritos. O princípio central da lei de Deus é a evolução. Quem é que não pode melhorar? Quem é que não pode fazer isso ou aquilo? Eu, quando era garoto, eu vi o meu pai e o meu tio conversando animadamente, contando os dias que faltava para a aposentadoria. Então eu achava que a aposentadoria era o paraíso, não fazer nada. E o filho de um espírita, que foi da Federação Espírita Brasileira, que eu conheci os dois, com 8 anos de idade, o amigo do pai perguntou a ele: meu filho, quando você crescer, o que você quer ser? Ele falou: aposentado. Era aquela, eu achava que a aposentadoria era o paraíso. Gente, não tem nada pior para o homem. O homem se aposenta, aí ele não faz nada. Eu conheci o altivo lá do Leon Denis, ele contou para mim, ele se aposentou, fundou um centro que vão 5.000 pessoas no sábado em 4 reuniões. Tem receituário. Então ele contou: Gilberto, eu me aposentei, no dia seguinte eu digo: vou ver televisão, vou dormir até tarde. Ele acordou com o telefone tocando às 8 horas da manhã. Ô altivo, você tem que vir para cá, o negócio tem um problema aqui no centro. Ele passou a trabalhar mais, depois de ser aposentado, no centro espírita. Mas tem aposentado que adora, não vou fazer nada. Aí ele vai para a cozinha, a mulher está fazendo o arroz, e ele não sabe fazer, ele mete o dedo, aquilo tudo dá problema. Ela manda ele para a praça jogar carta, ele vai para a praça, enfim, aí depois ele entra no tédio. Porque o tédio não é bom para ninguém. É dificuldade, sabia? Problema é bom. Dificuldade é bom. Porque estão aí para a gente vencer, para a gente. Gente, sofrimento é aprendizado, ou não é? Muito sofrimento não é resgate. O espírita tem essa mania de qualquer coisa é aprendizado. O Jerônimo Mendonça, que eu conheci, Jerônimo Mendonça, tinha artrite, artrose, angina, hipertenso, cego, tomava 20 Isordil por dia. Os amigos dele botavam uma pedra no peito de 30 quilos de manhã cedo por meia hora para diminuir a dor da angina. Ele era extremamente alegre. E um dia ele foi marcado para fazer uma palestra e não pôde ir porque o cardiologista disse que ele não podia saltar da cama que fosse, durante um tempo. Ele pediu um amigo para fazer a palestra no lugar dele. O amigo foi, no dia seguinte ligou para ele: Jerônimo, eu estou arrasado, Jerônimo. Eu capotei com um carro na estrada. Eu não pude fazer a palestra, mas você não sabe o que foi. Mas você está bem? Estou bem, Jerônimo. Mas eu estou arrasado, você não sabe o que aconteceu. Quando eu me dei conta que estava tudo bem, que eu abri o porta-luva, tirei o evangelho para me consolar. Queria um consolo que eu abri, estava escrito assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Jerônimo, nem para morrer eu estou prestando, Jerônimo. Eu estou arrasado, porque nem para morrer ele estava prestando. Quantas pessoas às segundas-feiras costumam dizer: vou para a luta, vou para a batalha, como se o trabalho fosse alguma coisa ruim. Eu contei essa do aposentado. Esse conceito está tão arraigado no espírito humano que as próprias religiões ortodoxas apresentam o céu como um local de contemplação de beatitude, onde as almas eleitas se desvanecem no mais absoluto repouso, na mais total indiferença, sem ter que fazer nada. Olha, gente, eu, particularmente, a ser assim, eu ia preferir ir para o inferno. É mais dinâmico, deve ser mais emocionante, né? O sofrimento é bom para nós, espíritos rebeldes, recalcitrantes, no erro. Temos uma grande vantagem em relação aos desencarnados. Nós temos uma vantagem em relação aos desencarnados, que por termos essa vantagem, eles invejam a gente. O que é que nós temos que eles não têm? Agora, quem paga o cafezinho lá é a Raquel, para quem acertar. Nós temos o esquecimento. Alguém aí lembra de um problema, num dano moral da última encarnação ou de outras? Não tem. E eles lembram, a vítima está do lado deles. Não tem, lá não pode dissimular. Eu estava fazendo uma palestra, eu contei aqui, quando eu comecei,
E uma mocinha, olha, ela cochilava, olha, ria, olhava sem graça, ria, e aquilo estava me incomodando o tempo todo, e ela ali, e eu não conseguia fazer com que ela não dormisse. Quando terminou, ela se aproximou, adorei a sua palestra. Eu disse, peraí, minha filha, você vai me desculpar, mas você dormiu quase o tempo todo, mas é por isso mesmo que eu sofro de uma insônia. Vejam, ouço grito, escuto voz, murmúrio, lamentação, são entes perto de nós pedindo reencarnação, disse o poeta Milton Nunes Loureiro. Olhei-me depois da morte e vi meus conflitos sem fim. Ó Senhor, dá-me outro corpo, quero esconder-me de mim, disse Anísio Abreu. Porque o princípio central da lei de Deus, como eu falei, é a evolução. Então, nós temos um programa central na nossa vida, que André Luiz chama de PGR, Programa Geral de Reencarnação. Simplificando, alguns reencarnam para ter determinada incumbência, outros reencarnam para adquirir certos conhecimentos, outros reencarnam para dominar determinados impulsos, e nos harmonizarmos com antigos desafetos. Esse aqui é que é o desafio, é o calcanhar de Aquiles. Reencarnamos para dominar determinados impulsos e nos harmonizarmos com antigos desafetos. E aí onde é que nós vamos encontrar o desafeto? É dentro de casa, com doces apelidos. Marido, mulher, pai e mãe, doces apelidos. Perdoa, disse Lamartine Babo, pelo Chico Xavier, perdoa, ódios passados, reencarnação traz de sobra. Eu já vi muita galinha chocando ovo de cobra. Ele dizia, Então, conta o nosso Simonete, você está ali analisando. Gente, o Telêmaco Gonçalves Maia era um médico, pediatra. Ouviu falar nele, Flávia? Não era do seu tempo. Não, eu ouvi falar, não era do meu tempo. Mas o meu pai foi nele, olha só, vou contar duas historinhas dele. Ele era um médium extraordinário. Telêmaco Gonçalves Maia. Ele dava consulta na Marechal Floriano, no centro. E o meu pai frequentava um centro de mediunismo prático, ali na Taquara. Um dia ele estava doente e o mentor lá perguntou, o que é, meu velho, está doente? Estou doente, está triste? Você vai ao médico e fica para o final, que eu e a minha equipe vamos lá te ajudar, olha só. Ele foi. E a atendente estranhou ele ficar para o final, não entendeu nada. Quando ele entrou, que ele deu bom dia, que virou, o Telêmaco perguntou, escuta, vem cá, não está levando fé em mim não? Para que trouxe essa gente toda contigo? Eram os espíritos. Um casal levou um bebê de 8 meses. Ele chorava sem parar no Telêmaco. Visão funcionando, ouvidos, nariz, garganta, pulmões, tudo funcionava e ele não parava de chorar. O Telêmaco pegou ele e disse, olha, vem cá, para de chorar, aceita a realidade, aceita o que você pediu para essa família, você pediu esse corpo, então para de chorar, pronto, está curado. Não chorou mais. É verdade, não chorou mais. É verdade, a gente pediu aquele corpo, quando chegou aqui, viu que ia ser encrenca, reclamou. E o Simonete contou que tinham 2 caixas amigos dele, o Richard Simonete não deve ter vindo aqui, mas era um extraordinário orador, teve muitos livros, teve mais de 2,5 milhões de livros vendidos. Ele era de Bauru. E ele contou que tinham 2 amigos caixas, um espírita, Tobias, e o outro ateu, materialista, genuíno. E não, que o Tobias não existe, esse negócio de alma, Deus, não, você vê tanto sofrimento, tanta coisa aí, Deus não existe, que é isso, para com isso. Calma, genuíno, Deus existe, aceita isso, um dia você vai ver como é que a coisa funciona.
Passou um tempo, eles discutiam sempre, conversando, eram muito amigos. O Genuíno veio para perto dele, pálido. Meu Deus, ô Tobias, eu estou mal, eu estou arrasado, eu paguei um cheque a mais, eu vou demorar 6 meses para pagar esse cheque. Então, eu não dormi nada essa noite. Eu já me vi desempregado, os meus filhos passando fome, porque o banco, com toda certeza, vai me demitir. Aí o Tobias, rindo, disse para ele, olha, vamos pensar o seguinte, se for um espírito em regeneração, ele vai voltar e te entregar o dinheiro. Mas se for um espírito em expiação, se prepara para pagar o prejuízo. No dia seguinte, noite mal dormida, Genuíno abriu o caixa, entra uma velhinha vestida simplesmente, meu senhor, eu acho que houve um engano da sua parte. O senhor me deu o dinheiro com um 0 a mais. Eu estou devolvendo. Aí o Genuíno exclamou, que tinha um vozeirão, ele, Tobias, viva a regeneração, Tobias, viva a evolução. Eu acho que ele se tornou espírita depois desse acontecimento. Viva a evolução. André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, disse, para alcançar a idade da razão, dotado de raciocínio e discernimento, o ser despendeu para chegar aos primórdios da razão nada menos de 1,5 bilhão de anos. E com responsabilidade o homem surgiu há mais ou menos 200 mil anos. Gente, nós estamos aqui há mais de 200 mil anos, porque esse livro Evolução em 2 Mundos foi quando? 1940, 50, não sei. Então, nós estamos aqui há mais de 200... Então, não está na hora da gente mudar? Está na hora da gente esquecer essas reencarnações repisadas de encarna, desencarna, encarna, desencarna. Sabe o que André Luiz conta nesse livro, Evolução em 2 Mundos? Eu não me lembro qual é o capítulo, leiam ele todo, que vão encontrar ali. Tem espíritos que há 10 mil anos não têm consciência se está no corpo ou fora do corpo. Eles são tão arraigados, tão ainda primitivos, que eles desencarnam, não têm consciências que desencarnaram, reencarnam de novo, porque essas reencarnações são resolvidas assim, de rápido aqui. São espíritos ligados aqui a nós que resolvem, que colocam eles no corpo. São reencarnações automáticas, praticamente. Então, tem uma legião de espíritos que estão há 10 mil anos, André Luiz fala no Evolução em 2 Mundos, nesse tipo de evolução. Agora vamos para missionários da luz. Grande percentagem, é isso que eu falei agora, mais ou menos, de reencarnações se processa em moldes padronizados para todos, no campo das manifestações puramente evolutivas, elevando-se a alma em cultura e conhecimento, consequentemente em responsabilidade. O processo reencarnatório individual é mais complexo. É o nosso caso, é o caso dos espíritas. Porque nós prometemos fazer. Tem uma historinha que eu contei, eu acho que eu contei aqui na última vez, mas como foi no ano passado, e deve ter alguém aí que não deve ter escutado, não deve ter vindo, eu vou contar de novo. A Sheila, ela evangelizava aos sábados num centro pequeno, pobre, vidros quebrados, no interior de Minas Gerais. Veio um garoto com 14 anos de idade, com uma barra de ferro na mão, e batia com essa barra nas cadeiras, nos móveis, sem dizer nada. Um dia, ele rasgou os desenhos que os alunos da tia Sheila faziam para ilustrar as aulas. A Sheila chamou a atenção dele. Ele então respondeu: "Ô, sua burra, você acha que eu não sei desenhar?" A Sheila evangelicamente deu papéis para ele e lápis. Ele fez um Pato Donald perfeito. E ele passou então a ilustrar as histórias que a tia Sheila contava com os seus desenhos, muito bem feitos. E aí ele começou a ter pesadelo. A tia Sheila soube, numa reunião mediúnica, que ele fora chefe dos obsessores daquela região. E quando a gente começa a querer sair da rotina e melhorar,
os obsessores não gostam, ficam aborrecidos com a gente. Porque o obsessor gosta, vou te dizer de quem o obsessor gosta, viu? O obsessor gosta de gente preguiçosa, gente acomodada, gente triste, gente ressentida, gente magoada. Eles adoram essas coisas. Gente, ter raiva é natural, é natural. Ter ressentimento é natural, é natural. Ter mágoa é natural, é. Mas o que não é bom é a gente realimentar a mágoa, o ressentimento, tudo isso. Isso é que não é bom. A gente tem, mas não é bom a gente alimentar isso. Tem gente que, um velho lá na casa espírita, com 60 anos, falou: eu sofro muito, meu senhor. A minha vida foi um sofrimento sem parar. Por quê? Porque minha mãe não gostava de mim. Meu Deus do céu, ele com 60 anos, a mãe dele já no lado do espiritual, e ele lamentando que a mãe dele não gostava dele. Não dava a volta por cima, deixava a poeira secar e dava a volta por cima, como diz a canção, né? Então, esse menino entrou com 14 anos, com 17, uma bala encaminhada o tirou da vida. 15 anos depois, a Sheila, numa reunião mediúnica, um espírito se apresenta. Eu vim aqui para agradecer a tia Sheila, porque a tia Sheila me apresentou a Jesus. Hoje eu sou de Jesus. E para provar quem sou eu, para mostrar a tia Sheila, tão querida, ele cantou aquelas musiquinhas que ela cantava na evangelização. Aí eu pergunto: nós fomos apresentados a Jesus? Nós fomos, todos nós. E nós fizemos mais. Nós prometemos fazer. Nós prometemos fazer. Por isso é que o espírita, quando desencarna, o que mais aborrece ele é a hora vazia, o tempo perdido. Não tem nada que aborreça. Primeiro, está lá no prefácio do Nosso Lar. Então, voltando ao assunto, o candidato a trabalhador do bem, no que diz respeito ao ambiente que reencarnará, o amparo espiritual é previamente planejado. Não se trata de favoritismo. André Luiz é que fala no livro Obreiros da Vida Eterna. Trata-se de aproveitamento de valores. Gente, quem tem créditos tem amparo espiritual. Todo aquele que tem créditos tem amparo espiritual. Os benfeitores amparam, como nós vimos o caso do Olavo Dias. Então, André Luiz, falando sobre o merecimento, disse o seguinte: se determinado colaborador demonstra qualidades valiosas no curso da obra, merecerá, sem dúvida, a consideração daqueles que a superintendem, examinando-se a extensão dos trabalhos futuros. Por isso é que Jesus mandou orar pelos trabalhadores, porque ele sabia que eles iam ser poucos. E por serem poucos, os trabalhadores são valiosos. Por isso que Jesus disse para orar pelos trabalhadores. É assim que no plano espiritual, muito grande, é o carinho que se ministra ao servidor fiel, de modo a preservar-lhe o devotado espírito da ação maléfica dos elementos destruidores. Por ora na Terra, o quadro é esse: concepção humana do socorro divino é viciada. Desde muitos séculos, a criatura pressupõe no amparo de Deus o protecionismo. Não é assim que funciona. Espera perpetuidade de favores materiais. É o mentor esclarecendo André Luiz. Espera estima e entendimento. Os testemunhos difíceis cercam os servidores leais. Vou contar agora 2 casos do Chico. O Geraldo Lemos Neto, esse que eu contei, ele mora em Belo Horizonte. Ele estava em Uberaba, meia-noite, resolveu ir embora para Belo Horizonte, porque ele tinha um trabalho sério para fazer na faculdade no dia seguinte. Eram umas 4 horas, talvez, a ida de Uberaba para Belo Horizonte, talvez até mais. O Chico disse que ele não fosse. Ele disse que ele estava com a mulher dele. A mulher dele começou a chorar quando o Chico disse que não ia, mas ele disse que tinha que ir.
Aí ele, talvez até brincando, falou, Chico, então ora por mim. O Chico, vou orar. Mas o Chico falou primeiro para ele o seguinte, quando você chegar na entrada da cidade tal, que eu esqueci o nome, 2 horas e meia daqui, você vai ver um guarda federal na estrada, com as mãos assim, mandando você encostar. Gente, o Chico fez o mesmo gesto que aconteceu. O Geraldo foi, esqueceu aquilo. Quando chegou na entrada daquela cidade, ele viu o guarda, exatamente como o Chico falou, e dizendo assim, para ele entrar. Ele, sabendo da recomendação do Chico, ele diminuiu a velocidade do carro. Quando o guarda saiu da estrada e foi para o acostamento, ele acelerou e foi embora. Gente, provavelmente, se ele não tivesse créditos, ele poderia sofrer uma violência ali. Ainda que não desencarnasse, mas ficar acidentado, mutilado, qualquer coisa que não estava na programação dele. Mas como ele, ou que talvez estivesse, ele teve o merecimento de escapar daquela situação. E um dia o Chico estava andando lá em Uberaba, quando viu um homem espancando um cavalo, o cavalo velho, cansado, atrelado a uma carroça, carregando ferro velho, e o cavalo não levantava, e o homem espancava o cavalo sem parar. Aí o Chico disse, eu compro o seu cavalo, olha a expansão, a explosão do amor, eu compro o seu cavalo e pago em dobro. Aí o homem vendeu o cavalo para ele, desatrelou, deu o cavalo para o Chico veio puxando o cavalo pacientemente por 5, 6 quilômetros até a Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba. Ao lado tinha um terreno baldio e o cavalo gozou de 2 merecidos anos de aposentadoria. Desencarnou 2 anos depois, o cavalo. Então a explosão do Chico. O Chico um dia estava comprando tomate e ele colocava no saco tomates bons e tomates ruins. Um amigo dele falou, Chico, tu está botando tomate ruim aqui? Eu sei, é para aliviar o prejuízo da Maria, coitada. Era uma tendinha pequena lá em Pedro Leopoldo, é para aliviar o sofrimento da Marinha, ela luta muito da Maria. Então o Chico fazendo isso, gente, para aliviar a pessoa. Agora vamos para Ação e Reação, capítulo 19. É assim que, na condição de quedas reiteradas e sucessivas, suplicamos, o termo é esse, suplicamos reencarnações em condições diversas do corpo físico. E eles dão uns exemplos. Aqueles que se entregaram ao álcool, à gula, imploram um novo corpo desde a infância, inclinados à ulceração gástrica, ao desequilíbrio do pâncreas, à colite e às múltiplas enfermidades do intestino. Ó, quem sofre disso, gente, não está dizendo que fez isso no passado, não. Pode ser outra coisa. As múltiplas enfermidades do intestino impondo torturas sistemáticas, embora suportáveis. Inteligências notáveis que se utilizaram do esporte e da dança, espalhando infortúnio nos corações afetuosos e sensíveis, pedem formas orgânicas ameaçadas de paralisia e reumatismo. Aí vem uma trovinha para aliviar. Dançando Gina criou muita dor, muito revés. Em breve reencarnará com reumatismo nos pés. Quem disse isso foi Cornélio Pires. Caso Tricho Cizenando, homem de garfo violento, desencarnou levando chouriço no pensamento. Aí alguém perguntará, mas o que adianta então a prece num caso desse, a rigor irreversível? Olha o que a prece nos dá. A prece não altera as nossas provas, mas tem o poder de renovar o modo de ser. Nos confere paciência, resignação, esperança em nossas provações. Eu sei que aqui o espírita ora de manhã quando acorda e ora à noite antes de dormir. Eu sei lá pelo atendimento fraterno, quando eu digo, você tem o hábito de orar? Ah, tenho, à noite quando eu não estou cansado eu oro. Aí eu respondo, você não tem o hábito de orar, me perdoe, porque tem que ser de manhã e à noite. O que André Luiz fala? Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Então,
Dois médiuns estavam numa reunião mediúnica, a mãe e o filho. A aura iluminada saíram da reunião fazendo promessas de trabalho, de serviço no bem. Dois espíritos da sombra esperavam o rapaz do outro lado da rua. Quando ele atravessou, que foi para a calçada, os dois, colaram nele. Aí o pensamento mudou. Porque, olha, o obsessor inteligente, ele não tenta esganar a gente, nem fazer a gente subir a cabeça de cabeça para baixo, não, porque todo mundo acorre, ou a gente falar sozinho, porque aí todo mundo vai correr, vai botar o nome em muitos centros, vai fazer reunião especial, e aí cura. Os obsessores inteligentes, eles fazem uma coisa, eles veem, conhecem, e têm uma vantagem em relação a nós, porque eles conhecem o nosso lado fraco. Então, eles estimulam o nosso lado fraco. Esses dois obsessores colaram no rapaz, foram obsessores, amiguinhos que ele conquistou em práticas sexuais extra-lar, porque ele era casado. Na medida que, então, ele começou a dizer, mudou o discurso dele, eu acho que eu vou sair dessa reunião. Uma coisa que acontece, é muito médio iniciante. Não, eu acho que não é mediunidade, não, é meu, é da minha cabeça. Eles costumam dizer isso. É o obsessor que bota isso para afastar a pessoa. Eu vou parar, eu sou muito imperfeito. Isso para mim, ler dá muito trabalho, estudar, eu não vou não, tem que trabalhar no bem. E aí a pessoa vai. Quando os obsessores foram se aproximando da casa desse rapaz, André Luiz notou que eles começaram a ficar aborrecidos, ressentidos, porque não puderam entrar na casa dele. Olha o poder da prece, gente. Olha o que a prece faz. Porque tinha uma cerca magnética em volta da casa dele, porque a esposa dele era um espírito de elevada hierarquia espiritual e tinha o hábito da prece justa e correta, como disse o mentor. E a moça, saindo do corpo, a esposa dele, agradeceu a André Luiz e o mentor ter ir da casa dele e convidou os dois para fazer a prece com ela. Olha só. E fizeram a prece. E ela tirou ele do corpo, o marido, colocou-a no regaço espiritual e começou a orar em favor dele, e as vibrações de luz que ela emitia na prece eliminavam aquelas vibrações pesadas que ele tinha alimentava na área da genitália sexual. Então vejo o poder da prece. Tem uma prece que a resposta é imediata. Vou dizer para vocês, a resposta é imediata. Tem prece que a resposta é o silêncio. Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena para ajudar o centro. Essa prece não tem resposta. A resposta é o silêncio. E a outra também, a garota inteligente, sabe o que ela falou? Com 8 anos de idade, meu Deus do céu. A mãe mandou ela fazer o Pai Nosso, espírita, ia para a evangelização, lá em Brasília. Fulano, agora você vai fazer a prece final do culto, o Pai Nosso. Então ela fez o Pai Nosso e falou daquela parte que diz, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ela falou assim, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, se eles nos pagarem o que nos devem. Peraí, aí quando acabou você mudou, adulterou o único documento que Jesus deixou, não. É porque se eu disser que está perdoado, o meu irmão não paga o bombom que ele está me devendo, que eu dei para ele. Esperta, né? Igual o outro, Senhor, misericórdia para mim que sou imperfeito, justiça para minha sogra que ela merece. Então o que adianta a prece? Não altera o poder de renovar o modo de ser, mas nos confere o quê? Paciência, resignação, esperança em nossas provações. Eu falei que tem uma prece que a resposta é imediata. E sabe quem recebe primeiro? É quem faz. Mas é quando a gente ora pelo próximo. Quando a gente ora pelo próximo, o primeiro a receber somos nós. Olha a lei de Deus. Gente, a lei de Deus é de troca. Está escrito no Evangelho que amai muito para ser desamados. É troca.
O ressentido, o magoado, o ressentimento, o alterado vai encontrar quem do lado dele? Vai encontrar gente simpática, boa? Não. Vai encontrar gente assim igual a ele. O zangado, o revoltado, vai encontrar quem do lado dele? Gente revoltada. O alegre vai encontrar quem? Gente alegre. O triste, gente triste. Ouvi dizer que nos céus, onde a alegria passeia, não há santos com neurose, nem anjos de cara feia, disse André Luiz, disse Cornélio Pires. Então vamos ver uma prece que o resultado vem imediato para nós. A prece de Ismalha, nos Mensageiros, capítulo 19, 25. Ismalha orava pelos doentes. Olha o que é 2.000 doentes dormindo. Porque, gente, a cada um segundo as suas obras. Se a gente pensar que morreu, acabou, nós vamos dormir. Um tempo que for. Então, tinha 2.000 dormindo na enfermaria, quando a Ismalha foi orar por eles. Olha o que André Luiz disse. Fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados de tamanhos variadíssimos a caírem copiosamente sobre nós que orávamos. Não caiu nos enfermos, observem, é lei. Não caiu nos enfermos, caiu primeiro no trabalhador. Caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam, que eram os enfermos, com a mesma abundância. Olha só, tanto Ismalha, Alfredo, seu marido, que eram os espíritos hierarquicamente mais superiores, caía igualzinho no trabalhador menor. Agora, cada um dava conforme tinha para dar. Ismalha dava mais, o trabalhador menor dava menos. Então, o nosso desafio, é a gente tentar fazer o melhor, conquistar o melhor para cada vez dar mais. Para cada vez dar mais. E uma oradora espírita, eu estou encerrando, viu? Uma oradora espírita que eu conheci, foi numa cidade pequena, fazer uma palestra num centro, ela me contou isso. E o centro tomava conta de um asilo de velhos. Quando ela entrou, estavam os participantes do asilo estavam fazendo uma apresentação de músicas, de poesia, e um velho que foi o último que fez aquela apresentação começou a declamar: ai, que saudades eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, dos tempos que não voltam mais. Ela pensou, como é que pode um velho, estando aqui no abrigo, que naturalmente teve uma infância pobre, sofrida, ter saudade da sua infância? Desculpe, não é coronavírus não, viu? Fiquem tranquilos. Como é que pode isso? E tinha uma cadeira sobrando ao lado dela. Como acaso é o nome que Deus assina quando ele não quer se apresentar, ele sentou-se ao lado dela e ela perguntou a ele: vem cá, como é que pode o senhor ter saudade da sua infância? Naturalmente deve ter sido uma infância pobre, difícil. Eu vou contar para a senhora. Então ele contou. Ele era casado com a Maria, que morava numa casinha pequenina no interior. Ele lavrava o terreno. Todos os dias, antes de ir embora, ela me levava até a porta, nós nos abraçávamos, elas nos beijávamos, eu ia embora, e quando chegava na curva da estrada para ir para a lavoura, com um enxadão, com a enxada, eu olhava para trás e ela acenava para mim e mandava um beijo. 5 horas da tarde, quando eu voltava, eu assoviava, ela vinha para a porta, abria os braços com um sorriso de alegria e a gente se abraçava e beijava. Tivemos 3 filhos. E um dia, antes disso, eu fui, os 3 filhos eu mandei para São Paulo para estudarem. Um se formou em medicina, o outro em advocacia e o outro foi médico também. 2 médicos e um advogado.
eu fui alugando mais trato de terra para aumentar a plantação, para ganhar mais dinheiro, para sustentar a educação deles lá em São Paulo. E um dia eu assoviei ao chegar do trabalho e ela não veio até a porta. Eu entrei, ela estava deitada, olhou para mim sorrindo e disse: meu velho, eu estou me despedindo da vida, mas eu te amarei sempre. Ele, em lágrimas, mas não, que é isso, não faça isso, beijou-a, chorando, e ela suspirou, sorrindo, virou para o lado e desencarnou. Ele, chorando muito, fez uma cova no quintal e enterrou ali. Os seus filhos vieram e determinaram: você agora vai vender isso e vamos para a cidade, nós vamos tomar conta de você. Ele contando para ela, né? Contando para a oradora: você vem para a viagem, para a cidade, para São Paulo, e nós vamos tomar conta de você. Ele vendeu o sítio e no ônibus indo para São Paulo, ele ficava rindo por dentro, tentando adivinhar qual a discussão dos 3 filhos para ficarem com ele. Quando lá chegou, os filhos disseram: olha, meu pai, como nós trabalhamos muito, você vai ficar numa pensão aqui próximo, mas nós vamos te cuidar, nós vamos te visitar sempre. E eles, então, ele foi para a pensão e as visitas eram semanais, depois viraram quinzenais, depois mensais, e depois somente no aniversário, no fim do ano, e eles iam levando, ele ia botando presentes, ele ia botando os presentes embaixo da cama, no armário, e aí eles foram até que um dia as visitas acabaram. Certa feita, o dono da pensão chegou para mim e disse: o senhor tem que sair, porque o senhor está com 3 meses de pensão atrasados e o senhor precisa sair. Ele fez as malas, deixou todos os presentes com o homem da pensão para diminuir o prejuízo. Ele era analfabeto, saiu cansado, ao quebrado, sentou-se no banco e o primeiro ônibus que apareceu ele pegou. Ao final da linha, dormindo, o motorista o acordou, era aquela cidade. Ele saltou, sentou-se no banco da praça, cochilou, dormiu, cansado, até que uma mão suave o bateu no seu ombro. Era a diretora do centro espírita e do asilo, meu velho, e ele contou a sua história e foi abrigado no abrigo, asilado. Tornou-se espírita. E eu estou aqui até hoje. E aí a oradora disse: mas que filhos são esses, meu Deus do céu? Provavelmente o senhor não vai nem querer vê-los pela frente. Não diga isso, minha senhora, não diga isso. Eu, nesta encarnação, eu estou pedindo a Deus, eu sou espírita, eu estou pedindo a Deus recursos para na próxima encarnação recebê-los como filhos e poder aí sim dar religião a eles. O que eu não fiz isso hoje. Eu só dei o lado material. Não diga esse. Gente, esses são os homens de bem que a gente encontra por aí, anônimos, lavadoras, faxineiras, entregadoras de roupa. São esses os homens de bem que estão no Evangelho que está escrito lá. São as pessoas anônimas que a gente conhece. Como eu tive uma conhecida, Dona Maria, que tratava da gente analfabeta, teve 3 filhos. Um morreu bêbado, alcoólatra, acidentado por um caminhão matou. A outra morreu louca na colônia Juliano Moreira. E a terceira morreu soltando lombrigas por tudo quanto é lado do corpo. E ela nunca reclamou de Deus, agradecia, morava num morro, olhava para as estrelas e agradecia a Deus. Pés descalços. Quando ela foi na nossa reunião mediúnica, o ambiente ficou aquela vibração de humildade. Eurípides, o que eu falo para os meninos? Ela chamava a mim e o Gilson de meninos, sempre. Conte a sua história. E ela contou. Então, meus amigos,
encerrando, no prefácio do Nosso Lar, Emmanuel falou para todos nós, o prefácio do Nosso Lar. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que se submeteu o próprio coração. Gente, aproveitemos o tempo. Todos nós temos, muita gente sabe disso, todos nós temos 86.400 valores por dia para fazer o que quisermos com ele. Todos nós. Tem o presidente do país mais poderoso do mundo, tem o presidente da China, que está em evidência hoje, e tem o mendigo da esquina, que está ali, suplicando um pão. Os mesmos valores, 86.400 segundos por dia, para fazermos o que quisermos. Passa o tempo e corre tanto em sua marcha milenar, indiferente ao riso, alheio às dores e alegrias, vai pondo os dias sobre os dias como contas a somar. Ódios, lutas, paixões, enganos, nem mesmo o podem retardar. Sempre embuçado em seus arcanos, vai pondo os anos sobre os anos como contas a somar. Passa o presente a ser passado, passa o futuro a ser presente e a ser passado a de passar, enquanto o tempo indiferente, seu constante caminhar, vai pondo vida sobre vida em sua eterna conta de somar. Gente, pergunte ao aluno reprovado quanto custa o valor de um ano na vida dele. Pergunta ao industrial, ao comerciante que venceu na vida, quanto custa alguns minutos que ele perdeu no trânsito pesado e não alcançou o avião, onde ele ia para outra cidade fazer um grande negócio. Pergunte aos apaixonados quanto custa uma hora. Passa tão rápido uma hora no coração dos apaixonados. Pergunte ao atleta de ponta quanto custa 0,2 de segundo, que foi o que ele perdeu, embora um ano se preparando com dores, disciplinas, treinos, ele perdeu a medalha de ouro por 0,2 de segundos. Pensemos nisso e vamos valorizar o tempo, porque se há tanta paz no azul que o céu abriga, e há tanto azul que tanto bem nos faz, se há tanto azul e há tanto céu, me diga, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz no verde mar da onda, que faz-se verde e em branco se desfaz, se há tanta onda pelo mar, responda, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz no olor das multicores, flores, orquídeas, rosas, manacais, se há tanta paz em cada flor e há tantas flores, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nos cânticos suaves que entoam nas alvorados sabiais, se há tanta paz num canto de ave e há tantas aves, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz na brisa que desliza sobre as folhagens tímida e fugaz, se há tanta paz na brisa e há tanta brisa, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nas expressões tão mansas que ao vir ao mundo uma criança traz, e cada dia existem mais crianças, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nos corações com fé, que atrai o bem e afasta as coisas más, então oremos juntos, todos de pé, para que o homem encontre um dia a paz. Muita paz a todos, um ano pleno de oportunidades, de desafios, de trabalho, vencendo esse desafio maior agora, que é o que nós estamos passando atrás. Muito obrigado pela paciência de todos. Obrigado.
é uma gratidão enorme que a gente tem no coração, né? De poder receber todo esse amor, essa sabedoria, essa emoção, né, que o Gilberto passa para nós. Ele vibra com o que ele sabe, né? Ele vibra com o que ele passa para nós. E é tão bonito quando uma pessoa sabe e vive com essa sabedoria, com tanta alma, ter esse contentamento em passar para nós. Ele nos envolve, né, com essa alegria, com essa emoção, com essa verdade. A gente sente verdade no que ele fala. Então, a nossa gratidão é imensa, Gilberto. Nós já vamos querer agendar a próxima, viu? E a gente, como é que você falou? A empresária, a Flávia, é responsável, então, por fazer essa concatenação da agenda dele e da agenda dela, que eu acompanho nas viagens, né? Porque ela é médica, trabalha muito, faz plantões. Mas vocês se acertando, nós é só avisar. Olha, pode ser tal data? Pode. Já de antemão já vou dizer que pode. É um tema riquíssimo, a reencarnação, um tema que explica, né, como ele falou, a justiça divina, os sofrimentos, as dores, as desigualdades. E quero saber se vocês têm alguma pergunta para fazer para o Gilberto. Alguém que me fez uma pergunta lá no saguão, ficou respondida a sua pergunta? Ou você ainda gostaria de mais uma explicaçãozinha? Gostaria? Então eu vou resumir a pergunta dele. Ele, posso dizer do jeito que você me falou, né? Ele vem aqui à casa já há algum tempinho, alguns meses, tanto que ele estava na palestra do Gilberto do ano passado, que foi em agosto. Então deve fazer aí uns 9 meses, né? Vamos dizer assim, 10. E a dúvida dele é assim, dentro do que o Gilberto falou. Por que é que ainda existe tanta violência, tanta maldade, tantos inocentes, entre aspas, né? Pagando, sofrendo, tendo tantas dores, tantas aparentes injustiças? O Gilberto explicou com essas passagens, exemplos, casos, poesias que ele nos trouxe, mas eu vou deixar para o Gilberto amarrar mais um pouquinho para alguém que, vamos dizer assim, está começando na doutrina, né? Ainda não, talvez não tenha solidificado aqueles fundamentos todos. Olha só, nós estamos vivendo, como eu falei, os efeitos. Às vezes a causa tem há milênios atrás. O tsunami, por exemplo, vou dar um exemplo material, é a placa, né, tectônica que está desnivelada. Então, quando há uma vibração, há aquela energia desmedida que, então, faz com que o mar venha. Quer dizer, isso, os engenheiros que fizeram a Terra não erraram. Porque a Terra, a gente tem que entender que é um planeta de prova e expiação. Nós somos alunos repetentes, nós somos alunos preguiçosos, que não gostamos de estudar, somos isso. O mundo de regeneração será habitado pelos imperfeitos, mas não por aqueles que são maus por natureza, que gostam de fazer o mal. Então, temos que pensar amplamente, lá para frente, como espíritos, e não como encarnados aqui. É só isso. Como eu falei no início, que o Chico falou, o mundo só vai mudar quando aceitar a reencarnação. Vamos ver aquilo que eu falei no início, né? O nosso progresso de agora, o progresso material, está numa velocidade, um pendrive, que é uma coisa pequenininha que a gente bota no computador, tem mais informações do que tinha aqueles gabinetes que no 1969, né, que o homem foi à Lua, tem mais informações, gente. Nós fazemos tudo praticamente. Agora, por que Deus ia dar progresso somente no mundo material,
no intelectual e não do moral. O que acontece? Está lá no Livro dos Espíritos. O progresso moral decorre dá ensejo ao progresso intelectual? Não, decorre deste. Mas acontece porque nós precisamos saber para distinguir entre o bem e o mal. Nós só precisamos saber disso. E esses espíritos, que na minha visão, pelo que eu já li, pelo que eu sei, que estão aqui, que fazem o mal por prazer, que são violentos, eles tiveram uma única chance, uma última chance. Eles vão reencarnar em outro planeta. Olha, em 1960, me lembrei, 1960, eu estava em Uberaba e num sábado o Chico falou a noite toda. Gente, olha o planeta Chupão. Ele usou esse termo. Gente, o planeta Chupão vem aí. Olha o planeta Chupão. Não descobriram agora um planeta? E agora o Geraldo Neto falou. O planeta Quirion, se não me engano, que já está próximo da Terra e que está recebendo o pessoal daqui. O que aconteceu com os exilados da capela? Não foram espíritos? Quando a capela foi para uma ascendência evolutiva maior e que eles eram, ainda existe até hoje, os judeus, alguns judeus que ainda estão aqui, são os exilados da capela. Eu soube numa informação espiritual que aqueles jovens daquela boate no Rio Grande do Sul, eles morreram como? Asfixiados. O que os nazistas fizeram com os judeus naquela época? Olha a lei aí. Sentindo na lei. Exatamente o que eles fizeram no passado. Mas outra coisa, vou contar uma que talvez você que atenda. Em março de 74, um avião turco sob os céus de Paris, levando Agostinho dos Santos e Leila Diniz, e um industrial brasileiro, morreram 345 pessoas. Foi uma comoção no Brasil. Leila Diniz, na época, ela top de linha, era coisa. Ela ia grávida para a praia de biquíni. Ela inaugurou isso. 15 dias depois, em Uberaba, só se falava nisso. Silva Ramos, um poeta, depois da reunião, explicou o problema, a raiz do problema. Prestem atenção. A natureza aponta a culpa que começa. Em cidade praiana, legião pirata desembarca, saqueia, humilha, fere e mata. Nada se detém por mais que se lhe peça. Quantos corpos ao mar sobre golpes apressa. Depois o vinho e o prazer, os botins de ouro e prata, e as horas marchando em tempo que não cessa. Os séculos se vão marchando entre luz e treva. Um dia em mar aéreo, enorme nave leva os piratas de outrora e a justiça divina. Surge a morte no ar, a aflição se renova, preces, gemidos e ais de corações em prova, e a natureza apaga a culpa que termina. Aí, gente, é isso, entendeu? Então não vamos julgar, não vamos julgar. Não vamos julgar os efeitos, nós estamos sentindo o efeito agora. Quantas coisas, Kardec fala isso na Gênesis, né, que foram feitas há milênios e que o efeito está surgindo agora, sob o ponto de vista físico, material. Então é isso. Lembremos, nós somos filhos de Deus. Gente, não tem maravilha maior. Nós somos os eleitos de Deus. Tudo que existe é para nós espíritos. Um dia esses trombadinhas, esses criminosos, esses violentos, serão anjos. O pecador é o anjo que não desistiu, disse o filósofo. Deu para entender? Deu? Pense como espírito imortal, para frente. Ok? Muito bem. Então, olha só, a Flávia é minha sobrinha, mas eu acho que ela ganhou o crédito de muitas e muitas encarnações. Porque eu digo, não, eu acho que ela foi minha mãe em algumas encarnações passadas,
ela me leva, mas eu vou te dizer, olha, Ivone Pereira, que eu conheci, sofreu. Ela sofreu, não era brincadeira com ela, não. Aqui, ela ia rasgar o livro Memórias de um Suicida. Ela foi na FEB, sabe dessa? Ela foi na FEB e o presidente, não, que é isso, leva isso. Ela chegou em casa quando ela estava com um fósforo para queimar os originais. Esquece isso, guarda, doutor Bezerra de Menezes, guarda, espera. 55 anos depois, o Memórias de um Suicida veio a público e quantas vidas já salvou? Ela suicidou-se 2 vezes ao longo do tempo. Ela sabe quantos créditos, não me perguntem como, que eu não sei dizer, mas quantos anos de crédito ela ganhou no plano espiritual de Deus, segundo o Chico, 500 anos que ela ganhou de crédito. Sofreu, teve dificuldades financeiras, mas não tinha meias palavras com ela, não. Um dia eu estava na casa dela e ela me contou, porque médium que é assim, sofre cada um, a gente não tem como imaginar. E surgiu um rapaz, segunda-feira, 9 horas da manhã, na casa dela, dona Ivone, estou vendo Humberto de Campos, estou vendo André Luiz, estou vendo Emmanuel aqui, escuta, doutor Bezerra, pergunta a ele se vocês não têm mais o que fazer, porque são 9 horas da manhã e eu tenho que trabalhar. Ivone Pereira, 500 anos de crédito no mundo espiritual. Então, mais uma vez, Gilberto, a gente só tem a agradecer, a desejar que seja possível bem breve o seu retorno. Eu também tenho certeza que a Flávia vai, com muito carinho, olhar essa agenda próxima para a gente poder estar junto novamente. Esse exemplo da dona Ivone, né, mostra como a gente também, ao aprender cada vez mais, a refletir, não ter pressa, né? Saber que cada coisa tem seu tempo, que as respostas vão vindo de uma forma às vezes sutil e que depende da gente estar aberto para receber, para perceber essa resposta, esse sinal, essa orientação. Claro, fica à vontade. É assim que eu gosto, porque ele fica à vontade. Agora, sabe por que a Flávia vem também? Porque a Raquel conquistou o coração dela. Olha aí. Um gerente de um frigorífico, os pequenos gestos, gente sorrir, dar bom dia com simpatia, ainda que a pessoa não responda, continue dando bom dia sorrindo. Tudo isso a gente não sabe o valor que tem. Deus julga primeiro a intenção, depois os fatos. Um gerente de um frigorífico, 5 horas da tarde, entrou na câmara frigorífico, a porta bateu, fechou. Vou morrer aqui. Não adiantava gritar, ninguém ia escutar. 15 minutos depois, a porta se abre. Era o vigia da noite. Por que você veio aqui, fulano? Não, olha só. A única pessoa desta empresa, a única pessoa que me dá boa tarde quando eu chego é o senhor. Entrei, vi o seu celular na mesa, o seu paletó, não lhe vi na mesa, fui lhe procurar o senhor. Não encontrei em nenhum lugar do frigorífico, me deu uma vontade de abrir a porta da câmara frigorífica. Gente, um boa tarde repetido salvou uma vida. Salvou uma vida. Então nós não temos noção. E Deus tem a mesma qualidade para Deus, o mesmo peso do bom dia dado assim, do que aquele que faz asilos, abrigos, aquilo tudo, porque Deus, repito, ele julga primeiro a intenção. E para ele tem o mesmo valor. Qualidade, não quantidade. Olha, eu juro que eu não falo mais.